Bem, pessoal, tudo bem? É, Na aula de hoje da nossa disciplina de sistema de controle, a gente vai fazer uma pequena revisão da transformada de Laplace, tá? E para isto, eu comecei colocando aqui um exemplo de um sistema de controle de nível de um tanque. O que a gente está interessado aqui é controlar a altura dessa coluna de líquido. E para isso, a gente tem aqui um tubo, por exemplo, conectado a um sensor de pressão diferencial, por exemplo. Esse PTI significa transmissor de pressão. Ele vai enviar esse sinal de pressão para um controlador de vazão, tá? E aqui a gente tem aqui um tubo, tá? Imagina que isso aqui é um tubo por onde vem a água, ok? E a gente tem uma vazão de saída, sendo que essa válvula aqui fica aberta, tá? Então, primeiro descrevendo esse sistema para vocês. Então, veja que esse FC, o controlador de vazão, ele vai atuar sobre esta válvula aqui da entrada, tá? Onde aqui a gente tem a vazão de entrada e aqui a gente tem a vazão de saída, tá? Através, né, da pressão, a gente tem como descobrir a altura dessa coluna de líquido, tá? E aqui a gente tem um sistema que seria em malha fechada, né? Lembrando, se você, para ter aqui ó, a altura constante, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Se a vazão de entrada é maior do que a vazão de saída, o que vai acontecer é que vai encher, né? Se a vazão de entrada for menor do que a vazão de saída, ele vai esvaziar esse tanque. Se a gente quer determinar que a altura fique sempre em um valor especificado pelo projetista, por exemplo. Então, a gente, para fazer isso aqui, ó, veja que a gente tem um sistema aqui em malha fechada, tá? Onde a gente pode fazer o seguinte. Ó, a gente tem aqui um sinal de referência. Vou colocar aqui, ó, HREF. É referência de altura. Eu vou até mudar de cor aqui, tá? Vamos mudar essa cor aqui, vou colocar em vermelho, aqui é a nossa referência. A gente tem aqui o controlador, tá? Esse controlador, ele vai enviar um sinal aqui para a planta, né? A gente vai ter aqui a planta, tá? Ele vai enviar um sinal de controle para a planta e ele vai receber aqui um sinal de erro. Quem é o sinal de erro aqui? A diferença entre a referência de altura, que é o desejado, e a altura que está sendo medida pelo transmissor de pressão, ok? Então aqui a gente tem a realimentação aqui nesse sistema, né? Porque no sistema em malha fechada a gente toma, né, uma medição da variável controlada para a partir dela o sistema gerar por si, né, um sinal de controle maior ou menor. Como assim um sinal de controle maior ou menor? O sinal de controle é esse sinalzinho que está bem aqui, ó, o de T, por exemplo. Aí esse sinal de controle ele vai ser enviado para a planta. Como assim planta? A planta ela descreve esse processo. Ela vai ser o conjunto dos tubos, das válvulas, o sensor. E aqui está o sensor, né? Aqui embaixo ó, seria o sensor, tá? Que ele vai pegar a informação aqui e enviar aqui para ser comparada a informação de altura em tempo real, né? Para o controlador fazer calcular o erro, tá? E com base no erro gerar um sinal de controle, tá? E aqui, ó, esse sinal de controle, ó, ele vai ser de que natureza, né? Como é que vai funcionar esse sinal de controle? Veja, se a gente tem isso aqui pode ser um controlador elétrico, antigamente utilizava-se controladores pneumáticos, a gente tem válvula pneumática, tá? Mas mesmo assim, a válvula pneumática ela pode ser uma eletroválvula, tá? Ela vai receber aí um sinal elétrico de um controlador que vai fazer ela abrir ou fechar. E a gente pode ter aqui ó, o que a gente chama de válvula, deixa eu ver se eu acho que eu escrevi errado. Válvula proporcional.
Aí o que significa isso? A gente pode ter uma válvula que ela é puramente liga-desliga. Se eu envio uma tensão, uma corrente, ela abre. Se eu paro de enviar um sinal de tensão de corrente, ela fecha. Aí esse tipo de válvula ele vai ser usado em sistemas para aplicação de lei de controle mais simples, né? Como por exemplo o controle on-off, isso aqui seria o que eu falei, é on-off, tá? O controle liga-desliga. Aí como é que ele funciona? Liga-desliga. Se o meu erro é positivo, quer dizer que a minha referência é maior do que o sinal que eu estou lendo. Ou seja, se a minha referência é maior do que o sinal que eu estou lendo de altura, quer dizer que o nível está abaixo do desejado. Então, se fosse uma liga-desliga, abre a válvula. O controlador ia mandar com base nesse erro, sabendo se ele é maior que zero ou menor que zero. Ó, isso aqui para erro maior que zero e erro menor que zero. Tá? Menor ou igual a zero aqui no caso, né? Aí se o erro é maior que zero, o controlador manda ligar para começar a abrir isso aqui e encher, tá? Quando à medida que ele vai enchendo, o H vai aumentando, até que ele pode, por exemplo, passar do valor de referência. Tá? Da feita que ele passa do valor de referência, o que vai acontecer? O valor seria negativo. Se está negativo, aí manda fechar a válvula. Tá? A gente está considerando aqui também que essa válvula aqui embaixo ela fica sempre aberta numa determinada posição. Tá? E então, a gente pode ter aqui nesse tipo de controle, né? Depois a gente vai abordar mais em detalhes as leis de, no caso, os tipos de controladores, tá? O que acontece é que a gente pode ter um chaveamento rápido em um intervalo de tempo pequeno, desgastando aqui esse atuador. Essa válvula aqui é o nosso atuador do sistema. Ó, guardem aí, ó, prestem atenção nisso aqui, ó, o nosso atuador, tá? A nossa variável controlada é a altura, a nossa variável manipulada é a vazão. Aqui, ela é determinada a partir dessa abertura e o fechamento dessa válvula, ok? E no caso da válvula proporcional, a gente já tem uma diferença. A gente consegue definir uma porcentagem para ela entre 0 e 100%. Eu posso ter, por exemplo, 50% da válvula aberta. Tá? Eu posso ter 75%, posso ter 25%. Como agora eu não tenho mais apenas dois estados, que é ou totalmente aberto ou totalmente fechado, então, dependendo do quão grande ou quão pequeno é esse erro, eu posso mandar abrir uma porcentagem maior da válvula ou fechar uma porcentagem maior também, tá? Ó, o controlador, né, no caso, pode ser... Quem é que pode ser esse controlador? Pode ser um CLP, um controlador lógico programável, pode ser um sistema microcontrolado, pode ser um computador industrial, tá? E ele vai pegar e vai calcular quanto é que vai abrir e quanto é que vai fechar, ou quanto é que vai fechar essa válvula, tá? E isso vai impactar, né, aqui na altura dessa coluna. E a gente pode, para a gente calcular, por exemplo, para um sistema desse, a gente vai colocar um controlador que a gente quer projetar ele, por exemplo. Ó, vou colocar aqui, ó, exemplo, projetar um controlador. Controlador para este sistema. Ó, se eu quero projetar um controlador para esse sistema, eu tenho três opções de coisas que eu posso fazer, tá? Ó, eu posso projetar um controlador com base no caso, tentativa e erro, tá? O que seria isso? Seria eu pegar e começar a variar os parâmetros aqui desse controlador até eu ter uma resposta próxima da que eu quero, tá? Isso é uma coisa que pode ser feita, tá? Mas ela pode ser mais, assim, mais útil, né, de ser utilizada
para quem já tem bastante experiência com um determinado processo, tá? Porque a pessoa pode gastar muito tempo tentando encontrar os parâmetros desse sistema de controle que vão fazer ele se comportar da forma desejada. Além disso, isso aqui a gente pode até tentar assim, abordar para um sistema que tem a dinâmica lenta, né? Por exemplo, um tanque de nível, assim, dependendo do volume dele que ele pode atingir, ele pode demorar horas, né, para encher. Então, é possível perceber com antecedência se ele não está estável, por exemplo, se ele está caminhando para uma instabilidade, por exemplo. Agora, já um sistema que ele tem a dinâmica rápida, por exemplo, um sistema elétrico de potência, o que que acontece? Ele atingir uma região de instabilidade, que a gente chama, né? Porque, como assim atingir uma região de instabilidade? Porque quando a gente projeta um controlador, a gente está modificando a dinâmica desse sistema, tá? E isso tem a ver com aquelas raízes da equação característica que descrevem o sistema, porque quando você insere o controlador no sistema, você modifica a representação dele, tá? Você modifica, no caso, como você vai atuar nesse sistema, tá? Como consequência, a representação matemática dele também muda, né? E a gente consegue ver, dependendo da representação matemática, a gente vai conseguir verificar de forma teórica também se ele vai ser um sistema estável, se ele vai ser um sistema instável, tá? E a gente não quer que ele seja instável, né? A gente não quer que... O único sistema... A gente tem um sistema que a gente quer que seja instável. Qual é esse sistema? Pode ser um sistema financeiro. Por exemplo, você está tentando fazer um sisteminha para fazer a previsão de como vai ser, como vão crescer os investimentos num determinado fundo de ação, por exemplo. Você pode descrever isto através de uma equação de diferenças, tá? E nesse caso você quer que ele seja instável, né? Para que ele cresça. Se você tem uma variável que ela representa no caso, a quantidade de investimentos que você tem, você quer que ele cresça com o passar do tempo, né? Você não quer que ele se mantenha estável, tá? Sem mudar nada. Você quer que ele aumente com o tempo. Então, isso é um sistema que é um exemplo de um sistema que a gente poderia desejar que fosse instável, tá? Agora, um sistema como esse, a gente não quer que seja instável. Como assim instável? Se eu produzo uma entrada aqui limitada, aí seria o meu nível aqui não parar de subir, entendeu? Mesmo eu tentando controlar ele numa determinada altura específica, o meu nível não parar de subir, transbordar isso aqui, danificar algum componente dessa planta, entendeu? Então, essa questão de aplicar tentativa e erro, né? É uma forma de encontrar, né? Uma forma de encontrar os parâmetros de um controlador para esse sistema, tá? Mas tem outras formas da gente fazer isso também, mais inteligentes e de engenharia, né? A gente pode tentar também pela resposta, tá? A gente pode, através de como esse sistema responde, por exemplo, eu posso fazer um teste nessa planta. Por exemplo, eu abro um pouquinho a válvula e vejo como é que varia o nível, tá? E a partir disso eu posso utilizar tabelas, tá? Que já foram obtidas já há décadas, né? Através de técnicas de otimização, tá? Que fornecem aí os parâmetros para a gente. Fazer controlador proporcional integral e derivativo, que é o que a gente vai estudar depois também. Tá? Ou também tem outro tipo de teste, eu posso ir aumentando a forma que eu atuo nessa válvula, por exemplo, até esse nível começar a ficar oscilando. Assim, ó, isso aqui é a altura. Digamos que eu tenho aqui a altura oscilando em torno de um valor médio. Tá? Isso aqui ela enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Se a gente tem uma amplitude de oscilação praticamente constante,
através desse parâmetro que a gente chama de ganho, né, que vai controlar a válvula. E esse aqui é o período da minha oscilação, que a gente chama de período crítico. Eu posso também calcular os parâmetros do controlador. Tá? Isso é uma outra forma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no decorrer do curso, vai mostrar alguns exemplos. Tá? E uma outra forma, uma terceira forma, é através de modelos. Tá? Aqui a gente pode obter também um modelo com base na resposta do sistema, né? Que isso aqui envolve o que a gente chama de identificação de sistemas. Com base em como ele responde, a gente pode aplicar diferentes perturbações nesse sistema. Como assim diferentes perturbações? É a forma que eu vou atuar nessa válvula. Tá? Eu posso deixar ela ligada numa determinada abertura e deixar um tempo passar. Isso funcionaria como se fosse uma função degrau. Poderia aplicar um pulso, poderia fazer ela abrir e fechar em intervalos diferentes para simular aí uma entrada pseudo-aleatória, por exemplo. Poderia também. Então, tem vários testes que a gente pode fazer para obter uma representação matemática com base em como esse sistema ele responde, tá, a perturbações. E a gente também tem aqui modelos com base na física do processo. Tá? Então, aqui, e quando a gente estuda sobre modelagem, né, a gente vê que tem modelos que são modelos caixa branca, que seria com base na física, né, na descrição matemática desse sistema. Modelos caixa preta, onde a gente se importa apenas com esse sinal de perturbação e o sinal de saída, e a gente quer encontrar uma relação entre eles. Tá? Mas a gente não vai introduzir informação adicional da física do processo para encontrar esses parâmetros. A gente também tem o que a gente chama de modelos de caixa cinza, onde já você está aí entre os dois, né? Você tem a descrição matemática junto com dados coletados aqui desse sistema físico para chegar numa representação. E para que serve essa modelagem, né? Para a gente definir os parâmetros do controlador, também para entender como é que ele funciona, esse sistema, né? E para que eu possa agir sobre ele. Ó. Eu posso projetar um controlador com base numa representação física. Aí a gente, se você pegar aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui, ó, a variação de volume daquele tanque vai ser função aqui da vazão de entrada menos a vazão de saída. Isso aqui eu vou colocar em azul, tá? Vazão de entrada menos a vazão de saída, ok? E aqui a gente tem o volume aqui, se a gente considerar aquele tanque como um cilindro, ele não varia a área dele, então a gente teria aqui, ó, isso aqui, a área, né? A área não varia, então a gente tem, o que varia aqui com o tempo é a altura, né? A gente tem aqui a vazão de entrada menos a vazão de saída. E digamos que essa vazão de saída a gente tenha ela escrita em termos da nossa variável controlada. A gente poderia ter uma constante C, essa constante, por exemplo, a constante de descarga lá daquela válvula de saída que está aberta. Está numa determinada porcentagem, por exemplo, e está fixa lá, por exemplo. Isso aqui e aqui o raiz quadrada aqui da altura, tá? Isso aqui é uma forma de modelar esse sistema. Veja que aqui, ó, portanto, a gente pode escrever isso aqui dessa forma, né? Isso aqui vai ser 1 sobre A que multiplica. Ó, essa variável de entrada aqui eu vou chamar de U, tá? Esse aqui, U, vai ser a nossa vazão de entrada, tá? E a gente tem aqui C raiz quadrada aqui de H.
Então tá aqui a nossa descrição, por exemplo, desse sistema, tá? Sendo que U aqui é igual à nossa vazão de entrada. Vejam que esse modelo ele não é linear, né? Por que ele não é linear? Porque eu vejo que aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, né? Por que de primeira ordem? Porque a gente tem a primeira derivada apenas desta nossa variável, né? Que a gente está interessado em controlar. E veja que a gente tem aqui ó, uma raiz quadrada dela. Ó. A gente não tem aqui, não é simplesmente... A gente não tem uma equação nesse formato aqui. Ó. H... Isso aqui é igual a F, por exemplo. A gente não tem uma equação nesse formato aqui. A gente tem agora, ó, a gente tem uma função aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem uma função f de h. E essa função aqui, ó, veja que a gente não pode... Ela não vai representar aqui uma reta pra gente, né? Uma reta, no caso, passando pela origem, seria a representação aí do sistema linear, né? Como uma raiz quadrada, aí a gente precisaria, caso a gente queira utilizar técnicas clássicas, né, de projeto, a gente teria que linearizar esse sistema, tá? E também para a técnica moderna, por exemplo, se eu quero uma representação linear no espaço de estados, aí eu vou ter que escolher em torno do ponto de operação que eu quero operar esse sistema, em torno de uma altura, isso é a mesma coisa que dizer, em torno de uma determinada altura desejada para esse sistema, eu vou calcular como é o comportamento em torno desses valores, tá? Como seria a minha entrada e como seria a minha saída, próximos desse valor que eu estou interessado em controlar, para eu ter um modelo local, né, que represente a dinâmica do sistema ali próximo, tá? E com base nisso a gente poderia, né, utilizar uma técnica clássica através da resposta, no caso, no domínio da frequência. Já técnicas modernas utilizariam o espaço de estados, né? E poderia também utilizar controle robusto. Tá? Mas no curso a gente não vai trabalhar com controle robusto, a gente vai trabalhar com funções de transferência, né? Que seria técnicas clássicas de projeto e também espaço de estados, tá? Representação. Mas veja que, assim como a gente fez na aula passada aquele exemplo, a solução de uma equação diferencial de segunda ordem com uma entrada senoidal. Aí a gente fez todo um processo para resolver. Tá? Agora a gente pode... Uma outra forma da gente descobrir como esse sistema se comporta, por exemplo, dependendo dessa entrada aqui, tá? Lembrando, né? Essa vazão aqui ela está sendo controlada pela abertura da válvula, mas no modelo em si eu estou representando logo diretamente a vazão. Tá? Eu poderia ter aqui um termo, por exemplo, exemplificando que escrever a vazão com base, né, em como a porcentagem de abertura da válvula afeta ela, tá? Mas não vou fazer isso aqui não. A gente vai deixar apenas, por exemplo, se eu já tenho aqui como controlar diretamente a vazão, tá? Ó, eu já tenho aqui, eu determino a vazão, por exemplo, desse sistema, tá? E então, se a gente quiser resolver de outra forma, tá, um sistema de equação diferencial, tá, pode ter mais de uma equação diferencial no sistema. Por exemplo, se eu tenho dois tanques em vez de só um, eles são interligados, aí eu já tenho um sistema de segunda ordem. Tá? Eu posso ter duas equações para representar esse sistema, tá? E a gente pode, né, através da transformada de Laplace, tá? Transformada de Laplace, a gente vai passar uma representação no domínio do tempo. Tá? A gente vai pegar essa representação no domínio do tempo
e vai passar ela para o domínio da frequência. E o que quer dizer isso, né? O que quer dizer domínio? Como assim um sistema, uma representação no domínio do tempo para uma representação no domínio da frequência, né? Bom, uma representação no domínio do tempo seria aqui através dessa equação aqui, por exemplo. A gente está estudando, avaliando, averiguando como que é a evolução temporal desse sistema, como ele se comporta com a variação do tempo, tá? No caso de uma representação do domínio da frequência, tá? É como se a gente tivesse o tempo congelado, tá? E a gente está interessado em apenas nos componentes de diferentes frequências que eles vão atuar nesse sistema, tá? E como essas frequências, né, isso aqui vem, né, é que a gente pode representar um sistema isso vem lá de Fourier, né? A gente pode decompor, por exemplo, a resposta de um sistema, tá, em diversos componentes, tá? Com diferentes frequências. E cada componente desse vai ter uma amplitude, tá? Vai ter um valor, uma quantidade que vai dizer, né, quão dominante é aquele componente, tá? E essa representação do domínio da frequência vai dizer como esses componentes, por exemplo, se eu envio para esse sistema um sinal que ele tem um determinado conjunto de frequências, umas maiores, outras menores, tá? Em termos de componentes que compõem esse sinal, como esses componentes são afetados por esse sistema, tá? Se eu atenuo, se eu diminuo esse componente, se eu aumento, dependendo da frequência, tá? Isso tem muito a ver com filtragem, né? Por exemplo, um filtro passa-baixas. É um filtro, né? Imagina uma peneira, né? Um filtro ele vai deixar passar componente do sinal que seja de baixa frequência. Componentes de alta frequência vão ser rejeitados, né? E um exemplo de filtro, né? Quando você pensa no sistema massa móvel amortecedor, tá? O fato de você ter um sistema de amortecimento no sistema mecânico, por exemplo, você já está filtrando possíveis oscilações de entrada que você possa ter nesse sistema, tá? Um sistema elétrico, por exemplo, com amplificadores operacionais, com capacitores indutores, eles podem ser projetados, né, para esse sistema, né, combinando diferentes amplificadores operacionais. Eles podem representar aí um filtro, por exemplo, só que em vez de filtrar, no caso, uma oscilação mecânica, vai ser uma oscilação de um sinal elétrico, por exemplo. Tá? Então, pense em termos disto, tá? No caso do domínio da frequência, como se a gente tivesse um tempo congelado e a gente está analisando apenas os componentes de diferentes frequências que vão atuar nesse sistema, tá? E no domínio da frequência, a gente utiliza aqui, ó, no domínio do tempo, a gente utiliza equações diferenciais. Coloquei errado aqui. E aqui no domínio da frequência, essas equações diferenciais elas vão virar equações algébricas. Então, isso aqui favorece a gente fazer o que a gente chama aqui de representação por diagramas de blocos. Tá? A gente pode utilizar diagramas de blocos, né? Assim como eu fiz lá o desenhinho no início aqui do sisteminha. Tá? A gente pode modificar esse sistema aqui através da álgebra de diagramas de blocos, né? Chegar aqui na relação entre o que a gente quer controlar e a nossa referência, tá? E isso vai ajudar a gente a tanto analisar o sistema, determinar a estabilidade dele, né? Determinar se ele vai ter erro de regime estacionário, se ele não vai ter, determinar como ele vai se comportar, tá? Determinar então, com base nisso, né, a gente tem aí uma representação simplificada, tá?
Ó, trabalhar com equação algébrica é mais fácil do que trabalhar com equações diferenciais. Né? Por quê? Porque você trabalha com equação algébrica a vida inteira, desde o colégio, né? Equação diferencial você vai estudar só na faculdade, normalmente, aqui no Brasil, né? No exterior eu não sei. Mas então, o que acontece é que a gente pode utilizar a tabela, por exemplo, de transformada, tá? Para pegar diferentes funções do domínio do tempo, passar para o domínio da frequência, manipular aqui, fazer uma, por exemplo, expansão em frações parciais, que a gente vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Decompor esse sistema e fazer o que a gente chama de transformada inversa, tá? Aqui eu vou colocar, ó, aqui é um L e aqui embaixo eu tenho aqui a inversa. Através da transformada inversa eu volto aqui para o domínio do tempo, ou seja, eu pego essa equação diferencial aqui que descreve o sistema, a transformada de Laplace ela é aplicada para sistemas lineares, né? Então eu linearizo isso aqui, transformo para o domínio da frequência. Passo para o domínio da frequência. Em vez de ter uma equação diferencial, eu vou ter uma equação algébrica. Aí eu manipulo essa minha equação algébrica, tá? Eu separo, eu decomponho ela com base no meu sinal de entrada também. E com isso eu volto para o domínio do tempo e eu vou calcular no caso, a minha função aqui seria a altura em função do tempo, tá? Só que veja, eu saí do domínio do tempo, passei para o domínio da frequência, eu manipulo esse meu sistema do domínio da frequência e depois eu volto para o domínio do tempo, tá? Se eu ficar apenas no domínio do domínio da frequência, a gente vai estar estudando o que a gente chama de resposta em frequência do sistema, através de diagramas de Bode, por exemplo, onde você pode ver a magnitude e a fase de como, no caso, a magnitude e fase do sinal de entrada, como ela é afetada pelo sistema, tá? Isso aqui te está dizendo assim, ó, imagina que entrou uma senoide com uma determinada amplitude, uma determinada frequência, ou pode ser uma soma de senoides, entendeu? Se for uma soma de senoides, ó, você não vai ter isso aqui, você vai ter, por exemplo, um sinal assim, por exemplo, ó. Tá? Então, a gente pode, no caso, analisar, né, se isso aqui se esse sistema ele se comporta como um filtro passa baixo, se ele se comporta como um filtro passa alta, por exemplo, se eu estou falando em termos de filtragem, né? Então, veja que ó, eu poderia ter também, ó, isso aqui a gente vai estudar, né? Espaço de estados, a gente teria também uma representação temporal, tá? É que a gente tem a saída, onde esse x aqui ele representa os estados do sistema, tá? Isso aqui seria a representação em espaço de estados, que é uma representação moderna, tá? Mas a gente está interessado, né, agora no curso numa representação por função de transferência. E o que vai ser a função de transferência? Ó, se eu tenho a nossa variável de entrada, o de t, e a nossa variável de saída, por exemplo, aqui não é yt, eu vou chamar aqui de h de t. Ó, eu posso pegar isso aqui e passar para o domínio da frequência. Eu vou ter um de S, aqui eu vou ter um h de S. No caso, S aqui é uma variável complexa, tá? S é uma variável complexa. Aqui a gente tem o tempo, por exemplo, pode ser segundos, pode ser horas. E a gente está transformando isso aqui para o domínio da frequência. Agora veja que a gente não está mais, esse sinal, a gente já não está mais vendo como ele varia no tempo, a gente está vendo sua característica de frequências, tá? E a gente faz isso através da transformada de Laplace, né? E a nossa descrição do sistema, ó, que vai ser a função de transferência, vai ser a relação
entre a transformada de Laplace da entrada e a transformada de Laplace da saída. Isso aqui, esse g de s aqui é a função de transferência do sistema, tá? E aí que a gente também chama de resposta ao impulso, tá? Como assim resposta ao impulso? Calma que a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Vamos primeiro, deixa eu dividir aqui. Ok, vou dividir aqui a telinha aqui em azul, tá? Primeiro a gente vai colocar aqui a definição da transformada de Laplace, né? Ó, se eu tenho aqui, ó, a minha transformada de Laplace, ó, vai ser... Ó, esse aqui tem um operador L, por exemplo, e entre colchetes está a função em que será aplicado esse operador. F de S vai ser transformada de Laplace de F de T. E vai ser, o que é isso aqui? Vai ser a integral de 0 ao infinito. Esse menos aqui quer dizer que a gente está se aproximando de zero pela esquerda, num sistema de coordenadas, por exemplo, tá? Ó, esse aqui a gente tem aqui, ó, se a gente está se aproximando do zero à esquerda, a gente tem zero menos, a gente pode até zero mais se eu estou me aproximando do zero à direita. E por que esse menos? Algumas literaturas utilizam zero aqui, outras utilizam zero com esse menos para indicar. É porque com esse zero, com esse menos aqui, para indicar que a gente está se aproximando do zero, por exemplo, através da esquerda, é para levar em conta certos sinais que apresentam descontinuidade na origem, tá? E isso vai ser o que aqui? Vai ser f de t exponencial de menos st dt. Tá, essa aqui é a definição da transformada de Laplace, certo? Ó, através dessa integral, a gente transforma, né, uma equação que é no domínio do tempo e passa ela para o domínio da frequência, tá? E o que a gente pode mostrar agora? Se eu quiser, por exemplo, ó, vejam que se eu tenho um determinado sistema, tá? Eu tenho um sistema e eu quero estudar como é que ele se comporta quando eu aplico um degrau, uma perturbação do tipo degrau. Como assim? Podia ser um sistema elétrico que ele está desligado, eu vou lá e ligo, né? Eu aperto no botão daí de ligar. Ele vai ter um nível de tensão que vai chegar para ele, vai aumentar de forma abrupta, tá? E digamos que ele seja um sistema, por exemplo, que ele apresenta um carregamento. Assim. Ele carrega, tá? Ele não varia bruscamente, por exemplo, se fosse um sistema elétrico apenas com elementos estáticos, por exemplo, um circuito apenas resistivo, ele variaria instantaneamente junto com a entrada, né? Ele não seria um sistema dinâmico, mas se eu tenho elementos que armazenam energia, como capacitores e indutores, eu vou ter aí um comportamento, né, dinâmico, tá? Ele não varia instantaneamente. A variação num determinado instante de uma determinada variável nesse sistema, ela vai depender de determinadas variáveis ou quantidades desse circuito, estados anteriores ao estado atual em que ela se encontra, tá? Então, veja que então é interessante a gente saber, por exemplo, a transformada de Laplace desse cara aqui, de uma entrada do tipo degrau. Outras entradas a gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui exemplo. Funções interessantes que a gente precisa saber, né? Ó, degrau unitário, tá? Eu vou colocar assim, só degrau. Heaviside, tem aqui rampa. E tem aqui um impulso, tá? Vamos começar pelo impulso. Ó, o impulso, a gente representa ele como um ΔT, delta minúsculo, né? E a gente sabe aqui a propriedade dele, tá? A propriedade dele, deixa eu colocar assim.
É que a integral desse cara aqui é igual a 1, tá? E a função aqui impulso, ó, ela é igual aqui, ela tende para o infinito quando t é igual a zero e ela é zero para t menor que zero ou maior do que... Ó, aqui eu vou colocar assim, zero menos e aqui... Tá, eu inverti aqui, pera aí. Tá? Eu vou colocar assim, ó, t diferente de zero. Né? É assim. Ó, ela tende para o infinito, tá? Então isso aqui e da onde vem isso aqui, né? De como assim uma função vai tender para o infinito quando t é igual a zero e a área dela aqui é igual a 1, tá? Como é que pode? Você imagina o seguinte, ó, imagina um pulso, começa pensando aqui, um pulso, tá? Aqui a gente tem um intervalo de tempo aqui, ΔT, e aqui a gente tem a amplitude dele é 1 sobre ΔT. Ok? E aqui é um tzinho para indicar o tempo. E aqui é o nosso aproximação do impulso. Veja, se o limite disso aqui, isso aqui, ele tende a zero, tá? O que que vai acontecer, ó? Qual é a área desse retângulo aqui, ó? A área disso aqui vai ser 1 sobre ΔT vezes ΔT. Isso aqui vai ser igual a 1. Certo? Só que se eu tendo a zero com isso aqui, ó, veja, o que que vai acontecer com a amplitude desse sinal? Ó, não é que isso aqui é igual ao infinito, não. Ele tende ao infinito, né? Porque é assim que funcionam as coisas na matemática, né? O infinito não é simplesmente um número, tá? Como o outro, né? A gente vai ter aqui, ó, com ΔT tendendo para zero, essa amplitude aqui ela vai para cima, isso aqui vai vir para cá, mas a área vai continuar sendo 1, tá? Então, isso aqui faz, né? Se isso aqui fosse uma designada função f, ó, isso aqui vai tender para o infinito, tá? E isso que a gente chama de função impulso, tá? Ela é muito utilizada, tá? Para você, por que ela é muito utilizada, essa função impulso? Porque você pode descobrir a resposta de qualquer sistema a partir da resposta ao impulso. Ou você pode também decompor qualquer sinal como um trem de impulsos, por exemplo, de amplitudes diferentes. Tá? Eu poderia ter, por exemplo, aqui um Azinho ΔT. Tá? Isso aqui vai multiplicar aqui o ΔT. Tá? E como é que funcionaria isso aqui? Ó? A gente poderia ter aqui vários impulsos, ó, para representar um sistema, por exemplo. Tá? Esse intervalo entre esses impulsos aqui ele é muito curto, então eu poderia estar representando um sistema contínuo, por exemplo, através de um conjunto de impulsos. Tá? Isso aqui você estuda em análise de sistemas lineares. Tá? A gente só está fazendo uma revisão. E ó, a transformada de Laplace disso aqui, ó, a transformada de Laplace, vamos colocar assim, a transformada de Laplace do impulso vai ser o próprio 1, tá? E por que isso, né? E por que 1? Veja que, lembrem, né, o f de s aqui vai ser a integral de f de t aqui de 0 até infinito, exponencial de menos st dt. Mas veja, se eu tenho aqui um impulso, ó, aqui é o impulso, ó, o que que acontece? Veja que se eu tenho, por exemplo, uma função f de t e eu multiplico por um impulso deslocado no tempo, tá? O que que vai acontecer? Que isso aqui vai ser a mesma coisa que f de a ΔT menos a, né?
Porque o que eu estou fazendo? Lembre-se, se isso aqui é um impulso t menos a, é um impulso deslocado, no caso, um impulso atrasado no tempo. Se eu tenho f de t, que é um sinal qualquer, ó, esse aqui é um sinal f de t. E eu multiplico ele por um impulso, por exemplo, nesse instante aqui A, por exemplo, tá? Ó, esse aqui, no instante A, esse aqui tem um impulso. A gente representa o impulso por uma setinha, tá? Ó, o que vai acontecer? Ele não existe, né? Ele é zero para qualquer outro valor diferente naquele instante. Tá? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa da gente ter aqui, ó, o nosso f de A. Tá? Isso aqui com impulso multiplicado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, é como se esse A, nesse caso aqui, é como se esse A fosse igual a zero. Então, a gente vai ter aqui ΔT, isso aqui, se A é igual a zero, ó, é o que a gente vai substituir o T, como está feito aqui. Ó, esse T virou F de T virou F de A. A gente vai substituir isso aqui por S0, vai ser 1. Só que veja, ó, nesse caso aqui, ó, a área disso aqui vai ser quanto? Vai ser 1. Tá? Porque, veja, esta propriedade aqui é de menos infinito até o infinito, essa integral. Mas seria a mesma coisa de eu ter um intervalo aqui de 0 menos a 0 mais. dt seria a mesma coisa. Por quê? Porque para qualquer outro valor fora da origem é nula essa nossa função. Então a gente tem aqui que a transformada de Laplace vai ser 1. Tá? E em termos da resposta ao impulso, ó, veja, eu vou escrever de novo aqui em cima. O G de S vai ser igual a H de S sobre U de S, que é a minha saída transformada de Laplace da minha saída sobre a transformada de Laplace da minha entrada. Tá? E se a minha entrada aqui, ó, se U de S aqui é igual a 1, quer dizer que eu tenho U de T aqui é um impulso. Tá? Ó, se U de T aí é um impulso, o meu G de S é o próprio H de S. Então, se eu aplico um impulso, né, nesse sistema, fisicamente, né, eu não tenho como fazer um impulso. Eu posso aproximar ele, né, porque eu não posso fazer com que uma grandeza ela tenha valor infinito, né? Mas eu posso aproximar essa resposta a um impulso, né? Como é que eu posso fazer isso também? Ó, se eu tenho a minha representação aqui da transformada de Laplace da saída, eu tenho a minha transformada de Laplace da entrada, a razão entre elas vai ser a própria resposta impulsiva, né? Então vamos agora para outra função. Eu falei da questão do impulso. Vamos falar agora do degrau. Dá um outro exemplo, ó, degrau. Função degrau, ó. Eu tenho aqui a função degrau. Deixa eu mudar essa cor aqui, tá? Tá, esse aqui é T, isso aqui é o de T. Vamos calcular aqui, vamos dizer que isso aqui tem uma amplitude A, tá? Então vamos calcular aqui a transformada de Laplace disso aqui. Vai ser a amplitude, né? Vai ser a nossa função, ó. O de t aqui é igual a A, tá? Exponencial de menos st dt. Tá? Isso aqui então a gente vai ter 1 sobre menos s aqui que multiplicar aqui A, né? Então vamos deixar logo aqui. Exponencial de menos st de zero aqui a um infinito. Veja aqui que o que vai acontecer, né? Exponencial de menos infinito aqui, tendendo a menos infinito, vai ser zero. Exponencial de zero é 1, né? Ó, então a gente já tem aqui que f de s aqui é menos a sobre s, que multiplica exponencial aqui disso, menos 1. Tá, isso aqui vai ser, isso aqui é igual a zero.
Então, a gente vai ter aqui que f de S é igual a A sobre S. Essa aqui é a função, no caso, transformada de Laplace da função degrau. Tá? Esse degrau ele vai ter um valor A. Vamos dar mais um espaço aqui. E o Heaviside, ó. Vamos colocar aqui, ó. Heaviside é o degrau unitário. Aqui em t igual a zero, tá? Isso aqui seria u de t igual a A para t maior ou igual a que zero e 0 para t menor que zero. No Heaviside, o de t vai ser igual a 1 para t maior ou igual que zero e 0 para t menor que zero. Então, ó, se é a mesma coisa que o meu A ser igual a 1. Então, já sei que o meu f de S vai ser igual a 1 sobre S. Tá? E o que falta aqui? A gente fazer, por exemplo, a rampa. Agora, vamos calcular. Ó, eu falei do degrau, falei do Heaviside, falei do impulso. E agora eu vou falar da rampa. Função rampa. Tá, vamos colocar aqui exemplo rampa. Ó, vamos dizer que eu tenho aqui um U de t aqui vai ser igual a AT para t maior do que zero e 0 para t menor que zero. Tá? É uma forma da gente escrever isso aqui, seria assim, ó. AT. Se eu colocar o H assim, ó, vai confundir com aquela altura lá, né? Mas normalmente a função de Heaviside a gente representa por um H maiúsculo, tá? Porque fazendo isso aqui, ó, eu digo que ela vai ser diferente de zero, né? Apenas para t maior ou igual a zero, tá? Porque senão eu poderia ter uma rampa aqui, ó. Assim, sendo que aqui é t, tá? Então eu teria esse quadrante aqui com esses valores para t negativo, né? Eu não quero isso. Eu quero aqui uma rampa, só que ela existe quando t é maior do que zero. Para t maior que zero é zero, ok? Tá, então, vamos calcular. Esse h de t aqui representa que a gente está multiplicando por uma função Heaviside ou degrau. Então, minha função de transferência, f de s, vai ser aqui, ó, vamos colocar aqui AT, tá? Isso aqui vai ter amplitude unitária, né? A exponencial menos st dt, ó. Veja que agora a gente tem aqui que calcular uma integral aqui, a gente pode fazer substituição, pode fazer integral por parte, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar aqui de u igual a t, tá? Isso aqui a gente vai fazer assim, ó, a constante vai sair aqui da integral, vai ser t exponencial de menos st dt, tá? U vai ser igual a t, e a gente vai fazer, ó, du dt vai ser igual a 1, tá? V eu vou chamar aqui de exponencial de menos st dt, tá? Isso aqui na verdade é dv, né? Por quê? Lembrem lá aquela regrinha, uma vaca menos integral vestida de uniforme, ó. U, V no intervalo, tá? Menos integral no intervalo, tá? Uma vaca menos integral vestida de uniforme, ó. U, V menos integral de V du, tá? Isso aqui vai ser igual a, né, quando eu tenho uma integral no formato u dv, né? Então, eu estou dizendo aqui que esse cara aqui é o meu u e esse cara aqui do lado é o meu dv.
Tá? Então, se eu quero ver, eu vou ter que integrar isso aqui. Tá? Eu vou ter que integrar isso aqui. Se eu integrar isso aqui, ó, eu vou ter 1 menos 1 sobre S exponencial de menos st. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui que a nossa integral, vamos separar aqui. Tá? A nossa integral aqui aqui é at exponencial de menos st dt. Isso aqui vai ser igual a o dv. Isso aqui vai ser igual a que multiplica aqui u vezes v no intervalo. Né? U é t. V é quanto? Menos 1 sobre S exponencial de menos st. Isso aqui no intervalo, de 0 aqui até o infinito. Tá? Menos, vou mudar de cor. Ó, vou deixar esse colchete aqui. Menos integral de v du. Olha, v aqui é menos, então eu vou colocar mais aqui, tá? 1 sobre S exponencial de menos st, ó, v du. Ó, du dt igual a 1, tá? Então, du é igual a dt aqui. Ok? Então, vamos lá, ó. Veja, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu tenho t aqui, a gente já sabe que esse termo logo de cara aqui, ele vai para zero. Como é que eu sei que ele vai para zero? Pensa, raciocina da seguinte maneira, ó, quando tiver exponencial aqui em menos infinito, isso aqui vai zerar. Certo? E quando eu tenho aqui tempo igual a zero, tá? Quando o tempo é igual a zero, aqui isso aqui vai zerar também. Tá? Aí você poderia pensar, ah, mas professor, esse infinito não vai substituir nesse t aqui também? Aí você tem que pensar o seguinte, né, lá do cálculo. Qual é a função aqui que ela varia mais? Ela vai atingir valores maiores mais rapidamente. É exponencial, é uma função exponencial, uma função do tipo uma rampa, tá? Uma reta, representada por t. Vai ser exponencial, né? Então, imagina que a gente está atingindo um número muito grande, mais rápido através da exponencial do que através dessa nossa reta representada por t. Então, ó, a gente vai ter aqui isso aqui, tá? Então, a gente vai ter que f de s aqui, ó, vai ser a vezes essa integral aqui no intervalo. Ok? E quanto é que vai dar isso aqui, ó? Esse 1 sobre s a gente pode tirar da integral, né? E a gente vai ter a integral de exponencial de menos st. Uma coisa que é a integral do degrau, que vai ser 1 sobre s. Ó, se eu fizer aqui, ó, 1 sobre s, integral disso aqui, isso aqui, né, é a integral do degrau unitário da função de Heaviside. Então, isso aqui vai ser 1 sobre s, vamos mudar aqui para vermelho. 1 sobre s ao quadrado aqui, só que multiplicado por a, né? Tá? Vai ser a sobre s ao quadrado. Se a gente tem uma rampa unitária, ó, se a igual a 1, a gente vai ter que f de s vai ser igual a 1 sobre s ao quadrado. Ok? E se eu quiser agora transformar, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui para finalizar essa aula. Se eu tenho uma equação aqui de um sistema de primeira ordem, tá? Ó, como é que a gente vai fazer? Ó? Se eu tenho um sistema de primeira ordem, por exemplo, dx dt mais... Aqui eu vou colocar 1 sobre tal x igual a c. Isso aqui é uma determinada função. E esse x, logicamente, ele varia no tempo. Tá?
Para a gente encontrar a função de transferência, ó, esse x de t aqui seria a nossa saída. E esse c de t significaria a nossa entrada, é uma função forçante. Tá, isso aqui poderia ser uma representação desse sistema aqui do tanque linearizado. Tá? Então, para isso, ó, eu preciso saber qual é a transformada de Laplace da derivada de x de t dt. Qual é essa transformada de Laplace? Ó, veja que se você pegar aqui, ó, f de s, ó, a gente vai ter aqui a derivada de x de t dt exponencial de menos st dt. A gente quer encontrar a transformada de Laplace. Vamos dar mais um espaço aqui. A gente quer encontrar a transformada de Laplace da derivada de x. Tá? Aí o que você pode fazer? Ó, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui de u vai ser exponencial de menos st. Tá? E dv vai ser igual a dx de t dt dt. Ok? Eu chamei agora para a gente fazer aqui a integral no intervalo de u dv. Só que agora eu chamei u. Esse carinha aqui é u e esse aqui é dv junto. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó. U vai ser igual a exponencial de menos st. Du dt vai ser igual a menos s exponencial de menos st. Então, du é menos s exponencial de menos st dt. E o meu dv vai ser igual a... a gente tem dx dt dt, então o meu v vai ser a integral disso. Certo? E a integral disso aqui é quanto? É o próprio x. Ok? Então, a minha transformada de Laplace aqui vai ser u vezes v, ó, meu u é exponencial de menos st, vezes v, que é x de t no intervalo, tá? Menos integral no intervalo de v du, tá? U vezes v menos integral aqui de v du. Aqui vai ser x de t e du é quanto? Menos s exponencial de menos st dt. Veja que eu posso fazer o seguinte aqui. Ó, f de s vai ser exponencial. Vamos colocar aqui de menos... Aqui, vamos ver assim, o seguinte. Menos infinito, x aqui tendendo ao infinito, menos exponencial de zero, x0, menos... Ó, esse menos eu posso tirar esse menos aqui, s da integral, então vai ficar aqui mais s integral disso aqui, de x de t exponencial menos st dt. Olha só que resultado interessante. Isso aqui vai tender para zero, isso aqui é 1, então o meu f de s aqui vai ser... Ó, e vamos avaliar essa integral. Veja, quem é esse cara aqui? Essa integral aqui é o próprio x de s. É a transformada de Laplace do nosso sinal de entrada. Então, eu vou colocar esse x de s aqui na frente, menos x0, que veio daqui. Ok? Então, está aqui a transformada de Laplace da derivada de x. Ó, e se você quiser fazer a transformada de Laplace da segunda derivada, aí você vai ter s ao quadrado x de s menos sx0 menos s... Aqui você vai
entrar aqui com as condições iniciais. Ó, esse x0' aqui são as condições iniciais desse sistema. Aí, para transformar de Laplace, para a função de transferência, a gente considera condições iniciais nulas, tá? Para fazer a representação por função de transferência, tá? Mas você pode incluir, se você quiser fazer um estudo desse sistema com base nas condições iniciais não nulas, tem também como, né? Só que você vai ter termos separados aí para chegar na saída do sistema, na representação da saída. Então, vamos voltar lá para a nossa equação. Era isso aqui. X igual a C de t. Tá? Eu já sei quanto é se eu quero aplicar a transformada de Laplace aqui. Então, eu vou ter S, x de S menos x de 0. Mas 1 sobre tal, a transformada de Laplace de x é o próprio x de S. E isso vai ser a transformada de Laplace do C, vai ser o próprio C de S. Tá? Se a minha condição inicial aqui é nula, tá? Não vamos fazer vamos fazer a condição inicial nula primeiro, ó. Isso aqui vai ser 0, tá? Então eu vou ter aqui, vou colocar o x de S em evidência. Eu vou ter S, tá? Mais 1 sobre tal. Isso é igual a C sobre S. Então a minha saída sobre a minha entrada vai ser a minha função de transferência, que vai ser 1 sobre S mais 1 sobre tal. Ó, isso aqui é uma representação no domínio da frequência daquele sistema. Ó, se S é uma variável complexa, né? Ó, isso aqui é a resposta impulsiva, né? G de S. Como essa resposta impulsiva? Para C de S igual a 1, né? Eu teria o G de S. Tá? Aí aqui eu poderia estudar como é que se comporta o módulo e a fase. Por exemplo, se eu tenho um C de S igual a 1 sobre S, significa que C de T é igual a um degrau unitário, tá? U de T, por exemplo. Um degrau unitário U de T. Ok? Então eu poderia ver aqui e fazer o seguinte, por exemplo, eu poderia aplicar um outro tipo de sinal, um senoide, por exemplo. Aí a gente vai ver lá na tabelinha de transformada de Laplace, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês como é que a gente apresenta uma senoide no domínio da frequência. Aí eu poderia estudar, variando a frequência dessa senoide, ó, eu variaria essa variável complexa que é S, né? Para estudar como é que ele se comporta com a variação de frequência desse sinal de entrada, tá? Mas aqui o que eu faria? Eu pegaria isso aqui, tá? E se eu quero saber aqui, ó, G de T, eu pego isso aqui e aplico o transformado de Laplace inversa, tá? Se eu fizer isso, ó, vocês vão ver lá na tabelinha, eu vou ter aqui que a minha resposta impulsiva vai ser aqui exponencial de menos 1 sobre tal, que multiplica t. E tem aqui vou colocar aqui um h de t aqui, para dizer que é half side, aqui, tá? Para representar um degrau unitário. Tá, algumas literaturas usam U, outras usam H, né? Mas se vocês vão ver, outras literaturas usam U especificamente para sinal de controle. Tá? Outras utilizam C de S para representar a função de transferência de um controlador. Aqui eu chamei C de S a entrada, não importa, entendeu? O que importa é o que significa que a gente está dizendo. Tá? Eu poderia tirar esse cara daqui e colocar assim, ó, para t maior ou igual a 0. Tá? E assim a gente tem, isso aqui também você pode ver pela tabelinha, tá? Tabela de transformada de Laplace, como você faz aqui essa conversão. A gente não precisou
pegar essa equação diferencial e resolver ela diretamente. A gente transformou para o domínio da frequência, encontrou a resposta ao impulso e passou aqui ela para o domínio do tempo de volta. Tá? O que significa aqui é que a gente vai ter um pulso aqui e vai decaindo, ó, tá? Exponencialmente. Isso aqui é g de t, com o passar do tempo aqui. Tá? E a amplitude aqui vai ser unitária, né? Quando t é igual a 0, vai ser 1, o valor máximo aqui. Ok? Então, e se a gente tivesse esse cara aqui, ó? A gente poderia descobrir qual é a resposta desse sistema x de s aqui. É a mesma coisa que g de s vezes c de s. Então, a gente teria aqui x de s vai ser 1 sobre s mais 1 sobre tal, que multiplica 1 sobre s. E aqui a gente teria aqui um k1 sobre s mais k2 sobre s mais 1 sobre tal. Isso aqui a gente chama de expansão em frações parciais. Mas é o que a gente vai estudar na próxima aula. O que a gente faz? A gente calcula esses constantes k1 e k2, vai na tabelinha de transformada de Laplace, aplica a inversa e a gente calcula x de t. Tá? Isso é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, para vocês verem. Tá? Então, por hoje é só, pessoal, e até breve.